Oi, estamos em mais uma pastoral e a pastoral de hoje chama-se Onde estão os craques? Eu nasci no final da década de 1960, tive minha infância nos anos 70 e na década de 1980 eu pude me interessar profundamente por futebol. Nunca consegui jogar como eu gostaria, como aqueles que enchiam os meus olhos, Zico, Falcão, Leandro, jogadores da seleção brasileira, ou muitos desses do time do Flamengo, do time do Zico. Como havia craques naquela época. Chegaram os anos 90, os anos 2000, e passou a ser cada vez mais raro o número de craques. Alguns eram chamados de craques, sim, é verdade, mas quando eu olho para a década de 1980, eu percebo que esses jogadores não se comparam com aqueles que eu vi jogar. E quando se comparam, são em número muito limitados, enquanto na década de 1980 parecia que nós tínhamos muito mais craques. Você concorda comigo? Você acha que, de fato, há um tempo atrás nós tínhamos jogadores que eram mais talentosos, envolvidos com aquilo que faziam, a ponto de fazer com que outras pessoas se tornassem admiradoras e até mesmo apaixonadas pela arte do futebol? Fazendo um paralelo com a Igreja de Cristo, isso também me chama a atenção. Eu fico olhando nos livros mais antigos ou biografias que falam de pessoas que entregaram as suas vidas para irem para lugares longínquos para propagar o Evangelho de Cristo Jesus, que sofreram por causa da causa de Cristo Jesus. Pessoas que permaneceram em áreas urbanas, mas não mediam esforços para a propagação do Evangelho. Eu fico olhando isso e fico pensando, será que essas pessoas ficaram no passado? Assim como os craques do futebol, será que hoje nós não temos mais pessoas que possam fazer com que os corações daqueles que olham, vejam, possa ficar repleto de entusiasmo e tendo essas pessoas como referência, pode dizer, eu quero ser como o Zico, eu quero ser como o Falcão, eu quero ser como o Leandro. Eu quero ser como aquele pastor. Eu quero ser como aquele missionário. Eu quero entregar a minha vida, tudo que eu tenho, todos os recursos, para que o Evangelho de Cristo seja propagado. Onde estão os craques? Algumas pessoas vão dizer que há uma diminuição do número de craques, porque as pessoas passaram a ter uma visão mais individualista, mais voltadas para elas mesmas, mais interessadas em viver do futebol do que viver para o futebol. Será que isso também não poderia ser aplicado à nossa vida como membros da Igreja de Cristo? Será que passou a ser uma realidade comum, que a gente viva mais interessado naquilo que a igreja pode nos ofertar, e se não oferta eu vou para outra, procuro outro lugar, do que aquilo que eu, como membro da Igreja de Cristo, posso e devo realizar? Será que o número de craques diminuiu porque o interesse pelo negócio da igreja, que não é futebol, mas a propagação do reino, a propagação do evangelho, de fato diminuiu em nossos corações? Fico pensando, refletindo, onde estão os craques? Onde estão aquelas pessoas que entendiam que nada era mais importante do que pregar o evangelho, a cruz de Cristo, e que se alegravam sobremaneira quando alguém se convertia? Onde estão os craques?